Bom, vamos começar derrubando alguns mitos hoje. É hora de desafiar tudo que a gente acha que sabe sobre a savana mais rica em biodiversidade do mundo. O Cerrado é um ecossistema gigante e ele guarda segredos profundos, literalmente muito além do que a gente consegue ver na superfície. Nesta nossa análise de hoje, a ideia é olhar muito além daquela imagem clássica e meio árida de árvores tortas, sabe? Vamos revelar a complexidade absurda e super oculta desse ecodomínio que, para se ter uma ideia, cobre quase 23% do território brasileiro. Tem uma engenharia natural incrível operando ali o tempo todo. Então, o primeiro ponto crucial aqui é entender uma diferença científica bem interessante. O bioma cerrado, escrito com a letra C maiúscula, e a formação savânica cerrado, com a letra C minúscula. Essa classificação, que foi estabelecida pelos pesquisadores Ribeiro e Walter em 2008, muda totalmente o jeito que a gente enxerga esses impressionantes 2 milhões de quilômetros quadrados e suas mais de 12 mil espécies de plantas. Para organizar tudo isso, nosso roteiro vai cobrir. Além das árvores tortas, as formações florestais, as formações savânicas, as formações campestres, o conceito alucinante da floresta invertida e, por fim, a conservação urgente. Certo, vamos para a parte 1. Além das árvores tortas, as forças invisíveis que moldam a paisagem. Olha só a loucura climática que a vegetação precisa aguentar. É o chamado clima tropical sazonal, ou clima AW. É como se fosse um pêndulo. De outubro a março, a gente tem chuvas super intensas, água em abundância, mas aí o pêndulo vira e a região entra num período de até 6 meses de uma seca extremamente rigorosa. É um verdadeiro teste de resistência. E tudo isso começa lá embaixo, no subsolo. A gente tem esse solo chamado latossolo, que é super profundo, mas muito ácido, pobre em nutrientes ou distrófico e cheio de alumínio tóxico. É justamente essa toxicidade que obriga as plantas a desenvolverem um mecanismo de defesa genial chamado escleromorfismo. Palavra complicada, né? Mas é exatamente por isso que elas têm aquela casca grossa de cortiça e folhas bem duras para aguentar o tranco. O que nos leva à parte 2, as formações florestais, o incrível dossel contínuo do Cerrado. Bom, aqui a gente vê como essas matas que ficam perto da água são inteligentes. A mata ciliar acompanha os rios mais largos, com espécies como o ingá, a embaúva e o angico, mas o topo das árvores não chega a se fechar sobre a água. Já a mata de galeria faz jus ao nome. Ela forma verdadeiros túneis verdes, corredores fechados em cima de córregos menores, onde brilham espécies como a copaíba, a pindaíba preta e o jatobá. Agora, olhando para esse diagrama muito bacana da mata seca, essa aqui não depende dos cursos d'água. Ela cresce em áreas com solos um pouco mais ricos e tem uma estratégia fantástica. Durante a seca rigorosa, ela simplesmente derruba as próprias folhas. Isso enriquece a terra e garante a sobrevivência de espécies imponentes como a aroeira e a barriguda. E para fechar esse bloco florestal, a gente tem o cerradão. Sim. O cerrado também tem floresta densa. É um dossel contínuo que pode chegar de 8 a 15 metros de altura, abrigando árvores super robustas e muito características como o pequi, o sobreiro e o pacari. Entrando agora na parte 3, as formações savânicas, árvores e arbustos misturados com gramíneas. É aqui que a gente encontra aquela paisagem mais clássica que todo mundo conhece, o chamado cerrado sentido restrito, com o pau-terra grande e a lixeira mostrando seus troncos tortos. Mas olha que interessante esse parque de cerrado. Em áreas onde a água não escoa direito, as árvores, como o baru, são forçadas a se agrupar em pequenos morrinhos de terra, os famosos murundus. É uma micropaisagem sensacional. Sem falar que, de repente, podem surgir oásis deslumbrantes no meio do caminho. As veredas brotam nas áreas úmidas, sempre marcadas pela presença imponente da palmeira buriti e do xiriri. E também temos os palmeirais, que são extensões imensas dominadas por um único tipo de palmeira arborescente, como o babaçu ou a guariruba. Chegamos à parte 4, as formações campestres, onde as ervas dominam tudo. Aqui a regra é clara: as gramíneas comandam. No campo sujo, a gente ainda vê uns arbustos perdidos no meio de gramíneas como as do gênero Paspalum. Mas no campo limpo, a visão é totalmente ininterrupta. É um ambiente exclusivamente herbáceo, dominado por gêneros como o Andropogon, sem nenhuma árvore cortando a linha do horizonte.
E se a gente subir um pouco lá para cima dos 900 metros de altitude, nos afloramentos rochosos, encontramos o campo rupestre. É um ambiente desafiador, com solo raso e muita pedra, mas que abriga plantas incríveis que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Uma flora altamente endêmica, com espécies muito rústicas, como a árnica e a famosa canela de ema. Vamos agora para a parte 5, a mente explode aqui, a incrível floresta invertida. Olha só como isso muda completamente a nossa perspectiva. A grande verdade desse bioma é que o que parece ser uma paisagem mais rala aqui em cima é, na verdade, uma gigantesca floresta invertida. As raízes dessas plantas descem como âncoras, chegando a inacreditáveis 15 metros de profundidade para encontrar água e suportar aqueles 6 meses de seca intensa. E esse número é de cair o queixo, 87%. É quase surreal pensar que praticamente 90% de toda a biomassa de carbono do Cerrado está escondida da gente, lá no subsolo. A grandiosidade desse ecossistema é, em grande parte, invisível. O que nos traz, de forma bem direta, para a nossa última etapa, a parte 6, a conservação urgente e as ameaças. Os dados são bem alarmantes. Mais da metade de todo esse complexo e antigo mosaico ecológico já foi removida e convertida para dar espaço à agricultura moderna e às áreas de pastagem. E aí é que está o grande perigo ambiental. Quando a gente limpa a superfície, não estamos apenas cortando as árvores visíveis, nós estamos desestruturando um gigantesco cofre subterrâneo de carbono, que é absolutamente essencial para manter o clima global estável. Então, fica aqui uma reflexão provocativa para a gente pensar. Se essas raízes gigantes funcionam como verdadeiras esponjas, que absorvem a chuva e garantem a recarga dos nossos aquíferos, o que vai acontecer com a segurança hídrica do Brasil se essa floresta invisível for destruída? Entender a genialidade do Cerrado é o primeiríssimo passo para a gente conseguir protegê-lo, antes que seja tarde demais.